Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer um negócio diferente hoje. Eu acho que 99% de vocês que assistem esse canal sabem que de vez em quando eu lanço algum conteúdo lá no Visão Libertária, né? Mais ou menos 2, 3 vezes por mês tem algum texto que eu posto lá no site e eles narram e transformam em vídeo. Aí com esse tempo fazendo o roteiro lá para os vídeos do canal, teve sempre um ou outro vídeo que foi um pouco mais polêmico e que gerou bastante comentários lá, uma galera discordando, né, galera opinando e muito comentário hilário também, né, aquelas coisas que eu falar para vocês, eu gosto mais de fazer texto para Visão Libertária por conta dos comentários do que por conta do Bitcoin em si, né? Eu recebo aí um satoshizinho pelo texto que eu faço pro canal, mas o que me motiva realmente a continuar fazendo é ler os comentários depois, né? Bastante gente elogiando, geralmente uma galera criticando também, mas é bem legal. E no meio de tudo isso, eu sempre vi que tinha sempre um ou outro comentário que valia a pena a gente rediscutir, né? Às vezes eu respondia lá nos comentários do Visão Libertária. Às vezes ficava muito comentário também para a gente ficar respondendo de um por um, então deixava para lá. Mas hoje eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu vou separar alguns comentários que eu vi lá, que eu achei mais interessante, né? Ou por causa da dúvida, ou por algum outro motivo, que então eu vou fazer um react dos comentários aí que eu separei. Infelizmente foram muitos comentários, né? Ou felizmente foram muitos no último vídeo, mais de 1000 comentários. Foi o vídeo sobre a demografia da China. Então, infelizmente, não dá para falar sobre todos os comentários, não dá para responder tudo, né? Mas, para uma primeira experiência, então eu separei aqui mais ou menos uns 10 comentários e vamos ver, né? Vamos apresentar a ideia geral para vocês. Eu vou responder, vou comentar, falar o que eu acho e depois no final vocês também me falem se vocês gostaram, se vocês acham que isso acrescenta, né? Se vale a pena continuar fazendo isso, né? Que de repente dá para tornar isso até um quadro fixo aqui no canal. Aqui o Denilson Frison disse o seguinte, que a demografia, aliado com o aumento do preço da mão de obra lá na China, vai ferrar com a economia local. E de fato, apesar da gente não ter explorado isso no artigo, já é também um fato bastante conhecido que o preço da mão de obra está aumentando na China. Então aquele papo que muita gente cansou de ouvir falar da mão de obra escrava chinesa, né, porque era muito barato, de fato isso está mudando conforme o tempo, né? Em 2011, 2012, por aí mais ou menos, eu via muito comentário assim, principalmente em jornais de esquerda, né? Tipo Brasil de Fato, tipo Carta Capital, falando que a mão de obra da China era explorada. E as pessoas até podem achar isso um pouco contraditório, porque esses jornais são de esquerda, eles estavam criticando a ditadura chinesa, né? Não exatamente, eles estavam criticando, por exemplo, a Foxconn, que ela fabrica componentes de celular, fabrica componentes para Apple, né? E eles estavam denunciando que os cidadãos chineses estavam sendo feitos de gado ali, só para gerar o lucro para essas empresas. Mas como eu disse, já há um tempo, né, em que se percebeu que esse aumento na especialização da mão de obra na China também gerou uma competição entre as próprias empresas, aumentando os salários, que é um fenômeno que a gente conhece muito bem nos fenômenos de mercado, explicado sob a ótica da Escola Austríaca de Economia. Então, sim, dá para a gente falar que, além da questão demográfica, ofertar um número reduzido de trabalhadores para a economia chinesa, essa ascensão, né,
essa nova espécie de trabalhador chinês mais especializado, né? Menos mão de obra braçal e mais voltado para a engenharia, né? Tudo isso gera uma transformação na dinâmica da economia chinesa. E com o tempo, sim, essas empresas que se beneficiaram de uma mão de obra mais barata acabam buscando outras opções, como já chegou a acontecer, não é de agora, né? Algumas empresas saindo da China, indo procurar mão de obra em outros países do sudoeste asiático. Mas, enfim, vamos para o próximo comentário. O Giancarlo Batista diz que a cada vídeo reportagem que ele assiste no canal, ele fica impressionado com a capacidade de esclarecimento. É muito bacana, viu, Jean? É por causa de comentários assim que, pelo menos eu continuo fazendo esse trabalho. Acredito que boa parte das pessoas envolvidas tem o mesmo sentimento. O Eros Figueiredo disse que a gente podia ter comentado sobre o desfavorecimento do nascimento de meninas, né? Que essas gestações passaram por um número maior de abortos e teve muito abandono de filhos. E realmente, infelizmente, não dá para a gente abordar 100% do que a gente gostaria em um único vídeo, né? Inclusive, eu mesmo, quando eu posto um vídeo lá no site, eu posto um texto, esse texto vai para revisão, às vezes ele está muito longo, tem que cortar alguma coisa para chegar a ficar no tempo médio ali de exibição de um vídeo do canal. Mas, de fato, né, esse desprestígio do nascimento feminino, ele é uma questão que complica ainda mais a situação chinesa e complicaria, né, qualquer país, qualquer tipo de nação, de império que fizesse uso desse tipo de política. Pensa o seguinte, se cai hoje um meteoro na Terra, puf, mata quase todo mundo, sobra um homem e 365 mulheres. Na teoria, esse cara pode fazer um filho por ano, essas mulheres também podem fazer um filho por ano, né? E daqui a um ano a gente teria dobrado a população do planeta, né? E você somando isso ano a ano, você teria, sei lá, talvez 5.000 pessoas no espaço de 10 anos, não sei, então, talvez um pouco menos. Não, nesse caso não, porque eu tentei fazer uns juros compostos aqui, mas ninguém vai ficar, nenhuma mulher vai ficar grávida antes dos 14, 15 anos, então dentro de 30 anos, né, a gente poderia dizer que isso chegaria a uns 5.000, 6.000 pessoas. Isso porque na nossa hipótese inicial ficou um homem e 365 mulheres. Agora veja como que a situação muda se fosse inversa. Se fosse 365 homens e uma mulher, né? A população, na verdade, teria um acréscimo de um indivíduo por ano, né? E provavelmente essa população hipotética que a gente está pensando iria ser extinta. Então, no caso da China, a analogia é que em alguns lugares você tem 5 homens para cada uma mulher. Se fosse o inverso, né, essas 5 mulheres poderiam procriar e um homem seria capaz de até procriar com essas 5 mulheres, né? Mas não há milagre, não há política estatal que faça com que 5 homens consigam engravidar uma mulher no mesmo ano, né? O Matei diz que ele está só na espera da queda do ursinho Pooh. Eu também, Matei. O Claudio Striff diz que a China é igual às mães cinquentonas com um monte de filtro que posta foto na internet. Bom, é mais ou menos isso mesmo, né? O instrumento de propaganda nesse tipo de regime é o que acaba mantendo muitas vezes esse regime funcionando,
né? Muito mais do que outros aspectos, você precisa da propaganda para pelo menos vender uma imagem que atrai a capital e que pelo menos não faça o capital que está dentro do seu país sair correndo, né? Então, de fato, tem uma participação muito grande, sim, desse maquiamento da realidade. Ó, comentário engraçado aqui do Uncapped Knight. Ele diz que a reação da China nesse censo aí, que eles não estão liberando dados, é igual uma reportagem da Globo, quando eles mostraram ali uma pesquisa que 91% das pessoas apoiavam o retorno à aula presencial. Eu vi até esse vídeo, acho que ontem, antes de ontem, e era um trecho curtinho, onde a jornalista pede para apresentar o resultado da pesquisa, aí apresentam e ela fica totalmente atordoada, falando que não era aquilo, que ela já tinha visto o resultado e que estava errado. Aí eles foram lá, mexeram no resultado da pesquisa para falar que 91% das pessoas estavam contra a reabertura das escolas. Então é o típico evento assim, a lá Ministério da Verdade de 1984. Inclusive eu recomendo muito que vocês leiam, né? Se alguém não leu e ficou só no meme aí, né? Leia 1984, que muita coisa, quando você vê a prática desses países como China, você acaba percebendo que eles praticamente tomaram 1984 como um manual de instrução. E o Tibério diz que quando a China fala em reanalisar dados, ele está falando em adulterar dados conforme a conveniência. É isso, né? É na verdade um complemento daquilo que a gente falou da maquiagem de dados. Ó, um comentário interessante aqui do Vitor Silva. O comentário dele teve 195 likes. A galera gostou mesmo do comentário dele. Ele diz que esse problema da demografia da China seria fácil de resolver lançando um vírus hipotético que matasse principalmente velho, né? E ele não falou o nome do vírus, mas ficou subentendido qual que é. E de fato, né, além desse comentário dele, eu passando e vendo ali os quase 1000 comentários que eu acabei lendo, muita gente repetiu esse argumento. E assim, faz sentido, né? Mas isso não aborda a totalidade do problema. Que veja bem, a gente falou que nos últimos anos a China tinha uma população enorme, que ela estava aí em 1,4 bilhão de pessoas, e que boa parte dessas pessoas estava em idade produtiva. Agora, o fato é que o tempo chega, nem todas essas pessoas vão estar em idade produtiva por muito mais tempo, né, e elas vão acabar ficando ali consumindo recursos escassos, né? É o famoso problema da aposentadoria que vários países têm, inclusive o nosso. A questão é que para a China empatar com o mesmo nível de produtividade que ela tinha no passado, não basta ela simplesmente acabar com o problema da velhice, cortando a expectativa de vida dos velhos, né? Ou com vírus, ou como falaram, até com uma intervenção despótica militar, mandando uma velharada para o paredão. Isso remedia, mas não resolve, porque isso não aumenta o número de pessoas em idade produtiva, né? E eu achei meio pitoresco que ninguém estava observando isso. Muita gente estava falando sobre a hipótese da China matar o pessoal mais velho, mas ninguém percebeu que não se trata só disso, mas se trata de você ter uma população produtiva, né, na média entre os 15 e 64 anos, e que matar velhos simplesmente não faz brotar pessoas jovens no país, né? Então ela tira o problema de um lado, que é o problema do aumento de gastos, né?
talvez com previdência. Eu particularmente não sei exatamente como funciona a questão previdenciária na China, né? Mas as pessoas idosas, tipicamente, elas dão mais gasto, né? Além da produtividade cair, mesmo que todos os velhos não parem de trabalhar, mas a produtividade em si fica comprometida, ainda você tem pessoas que acabam dando gasto com medicação, com internação em hospitais, nada disso é barato, fralda geriátrica, e, enfim, várias questões aí, né? E algumas vezes até o filho precisa parar de trabalhar para dar atenção para os pais que estão doentes. Então, ter pessoas idosas na China é um problema, mas não ter pessoas jovens é também outra parte do problema muito grande que você não resolve mandando a velharada para o paredão. Tem um cara aqui, Click Clack Game, que ele diz que esse problema não é só da China, esse problema é do mundo inteiro. Então, Click, de fato, né? Como eu disse, o Brasil já tem um problema desse tipo. Vários países ricos têm um problema aí semelhante, mas a questão é que, por exemplo, vamos pensar em termos capitalistas. Eu trabalho, eu não comecei a trabalhar com 15 anos, mas durante o meu tempo de vida eu estou trabalhando, acumulando capital. Vou ter meu patrimônio ali quando eu tiver com os meus 64 anos ou com a idade que eu parar de trabalhar, né? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, né? Mas só para a gente não fugir muito da estatística geral, né? 15 ou 64 anos, digamos que aos 64 eu pare de trabalhar. Com 64 anos eu vou ter o chamado pé de meia, onde penso eu, né? Tenho essa expectativa, o dinheiro que eu acumulei vai ser o suficiente para me manter em condições razoáveis até a data da minha morte. Talvez eu esteja um pouco melhor, afinal de contas, o Bitcoin está aí para isso. Mas a ideia é essa, você trabalha durante um bom tempo e você tem um pé de meia para você não ficar a ver navios quando você estiver mais velho. E para o capitalismo em si, isso não é um problema. O problema é quando, ao invés de indivíduos dentro de uma economia de mercado, você tem países disputando entre si para ter uma maior produtividade e alcançar uma hegemonia, né? Isso acabou não indo para o vídeo, mas eu disse que a renda per capita americana é 5 vezes maior do que a renda per capita chinesa. O Fernando Urich também, ele comentou sobre isso, acho que no último vídeo dele. Então, assim, você precisa de uma grande quantidade de trabalhadores na China para, somados, você poder competir com o nível de riqueza de um americano. Agora, para os indivíduos, isso não muda muita coisa, né? Digamos que eu sou um americano, eu tenho uma renda per capita aí eu tenho uma renda per capita, foi ótima, né? Não, esquece. Eu tenho uma renda particular de 100 mil dólares por ano. E aí você tem um chinês que tem uma renda de 20 mil dólares por ano. Para mim, que tem essa renda, muda alguma coisa se um chinês lá do outro lado do mundo tiver um acréscimo de 50%, de 100% da renda dele? Agora ele não tem mais 20 mil dólares, ele tem 30 mil, ele tem 40 mil. Para mim, cidadão, né, pessoa privada, cidadão pacífico ou capitalista, mudou alguma coisa na minha vida? Não mudou. O que vai mudar é para essas estruturas arcaicas chamadas estados, que competem entre si para ver quem possui a maior riqueza alocada dentro do seu território. Então, no caso, para as pessoas, para o capitalismo enquanto sistema, né, não faz a menor diferença se pessoas estão enriquecendo na China ou se estão enriquecendo nos Estados Unidos. Mas a questão é que, né, o grande plot twist foi essa aposta generalizada na China como um modelo que poderia
superar a economia americana para você ter um argumento contra o sistema de livre mercado. E esse sistema está se provando falho, está se mostrando limitado por todas as razões que a gente mostrou no vídeo e por algumas outras que a gente acabou não comentando. Mas o fato de, por exemplo, a França ter uma população de velhos, a Itália ter uma população de velhos e o próprio Estados Unidos, isso em si não faz diferença para o capitalismo. Faz diferença para os representantes estatais, aí, para presidentes e o estamento burocrático que se incomodam quando tem um país que está acumulando mais riqueza. Mas tem outros aspectos também, né? No Ocidente, né, quando você tem uma atividade privada e você consegue acumular riqueza, né, e volta a esse ponto, o americano ele tem uma renda per capita média 5 vezes maior do que o chinês. O americano, quando ele chega lá nos seus 64 anos, ele pode montar a sorveteria dele, pode montar a padaria, pode montar um lava-jato lá para empregar o Heisenberg. Então, dificilmente uma pessoa que tem uma poupança aí, razoável na sua velhice, ela deixa de ser ela passa a ser totalmente improdutiva. Geralmente acontece o contrário. Ela vai gerir um negócio, né, onde outras pessoas vão fornecer esse trabalho mais braçal e ela vai ser o cérebro por detrás da instituição, né? Mas dentro dessa dinâmica onde você pode acumular capital, né, e você pode usar da sua livre iniciativa para tocar um negócio, para usufruir da livre iniciativa, isso é menos problemático, né? Porque no Ocidente muita gente só vai realmente parar de trabalhar quando morre. Agora, quando você tem uma estrutura engessada, né, onde o seu país foi transformado praticamente numa estrutura fabril, né, para fornecer mão de obra barata, né, isso já fica mais complicado de você ter níveis de produtividade para pessoas com mais idade. Tem aqui o Peter Fraga Ramos, que eu acho que ele é uma fusão do Peter Turguniev com o Daniel Fraga. Ele diz o seguinte: a China tem um plano que é colonizar outros continentes. E esse comentário dele se repete, que várias pessoas também trazem esse mesmo conceito. Seguinte, é verdade, a China está tentando expandir a sua atuação econômica para além das próprias fronteiras, mas a gente tem que pontuar algumas coisas. Vamos dizer o seguinte: o Alibaba ele precisa criar um centro regional de distribuição dos seus produtos, né? Não que vá acontecer, mas vamos tratar só como hipótese. Pode ser o Alibaba, pode ser outro grupo empresarial, tanto faz. Eles resolvem criar esse grupo, essa estrutura ali de distribuição no sudoeste da China. Então, a partir daquele momento, eles vão ter que investir em infraestrutura, vão ter que criar ali galpões, né, locar ou comprar imóveis. Eles vão precisar de mão de obra especializada para fazer a gestão, né, da parte tecnológica, da parte financeira. Então, eles vão concentrar naquela região muita mão de obra especializada, vão concentrar muitos investimentos ali fixos, né, do capital fixo de estrutura de imóveis. E as pessoas contratadas por esse novo empreendimento, elas vão receber seus salários naquela região e provavelmente elas gastarão boa parte dos seus salários também ali naquela região, né? E isso, para a ótica do Estado, é bastante interessante. Para a ótica capitalista pura, tanto faz da onde você está
comprando o seu pacote de bolacha. Pode ser da Índia, da China, de qualquer lugar, né? Mas para o Estado é interessante que você compre dentro das próprias fronteiras dele. Agora vamos imaginar o que essa galera está falando. Olha, a China está investindo muito na África, né? Então ela está expandindo, ela não vai depender só da mão de obra lá no próprio território dela. Sim, tipo, eles estão fazendo isso porque eles estão vendo isso como uma vantagem, mas não é a mesma coisa, né? Digamos que o Alibaba, no lugar de colocar aí toda essa estrutura, esse investimento no sudoeste da China, digamos que eles atravessem a fronteira e façam o mesmo investimento na Índia. A Índia hoje já é um dos atores internacionais que mais ameaça o projeto de expansão da China. Então imagina esse dinheiro não indo para o sudoeste da China e indo parar dentro das fronteiras indianas, né? Como eu disse, para o capitalismo, tanto faz como tanto fez, o lugar que você vai investir. Agora, para os líderes chineses, para o Partido Comunista Chinês, isso faz uma enorme diferença, né? E mesmo que sejam feitos investimentos na África, sim, tipo, a população ali tende a enriquecer, né? Com o passar do tempo, eles vão se especializando, vão adquirindo mais habilidades necessárias no mercado, né? O nível de vida sobe, o nível de salário sobe, né? Mas não necessariamente tudo isso se traduz em lucros para o Partido Comunista Chinês. Ainda para a gente não fugir muito do exemplo, o Alibaba vai e faz investimento na África. Isso pode ser lucrativo para o Alibaba, e como o Alibaba está localizado, está sediado na China, né, ele paga impostos na China, isso é interessante, né? De alguma forma, a China, o governo chinês, é beneficiado com isso. Mas não é a mesma coisa de você ter esse mesmo investimento feito dentro das suas fronteiras, com você podendo, do dia para a noite, assinar um decreto que vai desapropriar tudo aquilo, se o cara não estiver andando na linha, né, nos conformes do partido. E, aliás, quanto mais as empresas que hoje estão na China se expandirem para esses outros países e elas estiverem operando fora da jurisdição chinesa, acho que você já está percebendo para onde que isso leva, né? Você não pode simplesmente ter um político chinês assinando um decreto desapropriando uma fábrica que está lá na África, né? O político chinês não vai ter esse poder, né? Ele pode ter poder sobre outra parte da empresa que está na China, né? Mas o fato de que uma parte dessa empresa já não está na China, isso já compromete os meios de ação do partido. E para a gente finalizar, né, para o vídeo não ficar ainda mais longo, todo projeto socialista foi expansionista, né? A União Soviética tinha seus satélites, Cuba, por exemplo, a gente teve a crise dos mísseis, que foi uma crise por causa dessa ligação entre Cuba e União Soviética, e Cuba até prosperou durante a época da Guerra Fria, porque eles recebiam recursos da União Soviética, só que esse tipo de coisa custa caro, né? E foi uma das razões que fez com que o Império Soviético caísse, né? Você tem vários tentáculos espalhados pelo mundo, e nem todos esses te dão lucro, alguns desses te dão prejuízo. Tipo, a Rússia precisava subsidiar Cuba, né? Os soviéticos precisavam subsidiar Cuba. A própria Venezuela passou por esse tipo de evento. Durante o boom aí do crescimento do preço do barril do petróleo, os venezuelanos de fato começaram a nadar em dinheiro e começaram a ter alguns projetos expansionistas, né? Inclusive mandando petróleo subsidiado para Cuba, né? Para vários países do Caribe e da América Central. O fato é que quando o preço do barril do petróleo despencou, né? Toda essa teia de influência venezuelana sobre esses outros países também ficou comprometida.
Então, assim, a China ela vai tentar se expandir para outras regiões, né, e trazer a influência dela, até mesmo para a política de países como o Brasil, Estados Unidos. Sim, ela vai, né? Quanto isso vai custar e quanto vai trazer de lucro, aí já é uma outra história. Porque vocês já viram, né, no vídeo do Visão Libertária que diversas das decisões do Partido Comunista Chinês acabaram sendo um tiro no próprio pé. Na verdade, praticamente 80% das decisões deles foram um tiro no próprio pé, e eu não vejo motivo para que a coisa seja diferente, já que eles continuam apostando em estatismo e em centralização das decisões de alocação de recursos na mão de burocratas. Então, assim, galera, acho que a gente conclui esse vídeo por hoje. Ficou um pouco longo, né? Porque o assunto é super interessante. Acho que daria para voltar várias vezes, mas eu vou parar de falar sobre isso por enquanto, para não virar bolha, porque de bolha já basta a China, né? Mas talvez eu volte com esse quadro de responder dúvidas e comentários de um modo geral em outros vídeos que eu fizer no Visão Libertária, né? Porque até então, vocês sabem, o canal Visão Libertária não é um projeto meu, não é propriedade minha, né? Mas no momento onde eu passo alguns argumentos para serem usados nesses vídeos, eles acabam sendo contestados aí, ou as pessoas trazem dúvidas. Eu acho que é interessante, né, fazer um quadro, mesmo que seja aqui no meu canal pessoal, para tentar abordar algumas dessas coisas. Então, eu quero que você deixe sua opinião sobre esse quadro novo. O que você achou? Devo continuar? Devo parar porque encheu o saco, né? E se você gostou mesmo, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo e esteja de volta aqui no próximo vídeo. Até mais!